Olá, bem-vindo ao programa Perfil, onde você conhece um pouco mais sobre os vereadores da cidade de Campinas. O convidado desta edição nasceu em Mirador, no Paraná, está em seu segundo mandato como vereador de Campinas, ocupou o cargo de secretário municipal de Trabalho e Renda, é casado, pai de 4 filhos. Eu vou conversar com o vereador do Solidariedade, Jairson Canário. Olá, vereador, como está? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Bom dia. Eu quero agradecer o convite, viu, da TV Câmara para participar desse quadro Perfil. Nós é que agradecemos, vereador, sua presença. O senhor veio para Campinas em 1970, o senhor tinha 10 anos, não é? E aí já foi morar lá na região do Reforma Agrária. Isso. Foi isso que aconteceu? Eu cheguei em Campinas em janeiro de 1970 e fomos morar ali ali uma reforma agrária onde planta uva, fígado, cultiva ali, né? E nós fomos morar na roça ali também, que a gente já vinha da roça, né? E fomos ali trabalhar em alguns sítios ali. Então, na região do Parque Osiel já estava destinado a ficar por ali mesmo. E ali, a sua vocação para a política foi despertada ali na ocupação? Na verdade, nós começamos lá na época de Jacobitar. Mas eu sempre disse que o brasileiro é o verdadeiro político, sem eleição, sem mandato, porque ele faz a política da sobrevivência. Esse é o papel do cidadão pobre que vive na roça, que vive na periferia. Todos os dias ele faz política, mas a política da sobrevivência. Mas, tendo o acúmulo disso, ajudando como presidente do Parque Osiel, eu achei que chegou o momento de alguém realmente do chão ser um vereador na cidade de Campinas, e foi aonde eu pleiteei a primeira eleição minha. E aí era o PT, né? Eu sempre ajudei, eu sempre acreditei que o Partido dos Trabalhadores não é dos altos governantes, é o Partido do Trabalhador Nacional. Todos os trabalhadores é PT, Partido dos Trabalhadores, né? Sem sigla partidária, né? Então eu sempre fui um militante, né? E aí eu precisei me filiar para que eu disputasse, para disputar a eleição, eu precisava ter uma filiação. Então eu filiei ao Partido dos Trabalhadores e disputei essa eleição. Então sempre fui petista. E por quanto tempo durou a sua liderança? O senhor foi líder do Osiel desde de 99, foi isso? Desde do comecinho de 2000. Certo. De 2000, começo de 2000, e fiquei até a eleição do segundo mandato. Quando eu fui para a Câmara, para a Prefeitura, eu não podia assinar mais como presidente, porque eu estava no Executivo, né? Mas eu fiquei até 2012. Foram 12 anos de presidente, né? Vereador, e esse tempo todo de liderança lá no Osiel, no que ele contribuiu para a sua vida política? Olha, eu gostaria que todos os políticos, para poder representar o cidadão de todos os níveis, que ele pudesse primeiro viver a realidade daquilo que ele fala, tá certo? Muitas pessoas falam do Bolsa Família, é interessante, falam de outros projetos, mas não vivem a realidade. Eu vivi a realidade. É por isso que até hoje eu digo, se quiserem amenizar a violência no Brasil, no modo geral, tem que cuidar das crianças. Tem que ter projetos sociais em todas as periferias de Campinas, em toda a cidade, para que essas crianças não fiquem ociosas depois do período escolar. Então eu vivo essa realidade. Eu vivo a realidade da pessoa todos os dias. A dona de casa limpa a casa e a poeira entra na sua casa. Por isso o projeto do asfalto gratuito. Eu vivo a realidade de muitas pessoas na fila do posto de saúde com doença respiratória, desde as crianças, como eu também tive bronquite, eu sei o que é isso. Então, esse acúmulo de todos os dias estar na periferia, todos os dias estar infiltrado ali, trabalhando ali, eu vi a necessidade de projetos sociais. Então, quando eu vim para a política, eu vim trazendo essa bagagem de necessidade de projetos. Por isso que eu fiz o projeto e discutia muito sobre a pedofilia, que é um projeto fantástico, né, que você vê maiores casos nas periferias, né? Então, eu vejo que qualquer político, ele tem que viver. E quando eu vivi muito na periferia, eu vivo lá, eu moro no Parque Osiel com muito orgulho até hoje, então eu estudo a sociedade, eu estudo os avanços que o Brasil precisa, aeroporto de Viracopos, tecnologia, mas aí eu já sei que tem gente que discute, mas a maior necessidade é tornar igual a nossa cidade. A periferia de Campinas tem que usufruir e crescer junto com a cidade. E é isso que eu vim com acúmulo e por isso eu vim para a política, para defender essa bandeira e essa causa. O senhor disse que conheceu o seu pai, o senhor tinha 50 anos, então quando vocês vieram para cá, o seu pai não veio junto. Como foi conhecer o pai com 50 anos? Na verdade, minha mãe se separou do meu pai bem rapidinho por causa do tempo, quando ela estava com 2 meses de gravidez, né?
Imagina em 1960 separar e sair de uma região e ir para outra bem distante. Corajosa. Né? Então eu tinha um sonho, eu sonhava que eu tinha um pai. Né? E eu não sabia nem o nome, porque minha mãe é muito revoltada, toda separação causa isso, que eu acho que é um crime, que as pessoas se separam, tem que sempre contar a história para os filhos. Né? Mas quando eu ganhei para vereador, eu comecei a usar a internet, comecei a procurar sobrenome da família da minha mãe. E deu, graças a Deus, Deus faz as coisas tudo certinho. Eu tenho certeza que Jesus está na minha vida por causa disso. Né? Por tantas coisas que ele tem feito. Então, quando chegou num dia, uma tarde, eu liguei numa cidadezinha e uma pessoa, 4 e pouco da tarde, ia passando no corredor, viu o telefone tocando e atendeu. Ele chama Santinho, essa pessoa. Mora em Itamarim, Bahia. Meu pai mora na Bahia. E eu falei para ele se ele conhecia alguém, ele falou, eu conheço um velho chamado Diogo, que é o meu tio, que já está com 89 anos agora. Aí ele foi, falei para ele não contar a história, ele foi lá, no outro dia eu liguei, ele falou, é seu tio. Aí eu não aguentei, peguei o carro aqui, me despedi da Câmara e viajei 2.060 quilômetros para ir na casa do meu tio. E perguntei para o meu tio 2 dias depois se ele conhecia o meu pai. Ele falou, crescemos juntos. Aí eu falei, eu quero conhecer. Aí foi isso. Aí conheci meu pai, já com 80 e poucos anos também, né? Negro, minha mãe que era branca, e trabalhando ainda. Ele tem umas rocinhas de cacau, cupuaçu, essas coisas. Aí eu fui conhecê-lo. Na verdade, ele estranhou, porque eu não contei e comecei a questionar um pouco a vida dele, perguntar. Aí ele, muito matreiro ainda, trabalha na roça, né? Matuto ainda. Teve uma hora que ele estranhou. O que eu queria saber tanto da vida dele, se ele nem nunca tinha me visto. Aí meu tio entrou no meio, ele falou, não, ele é teu filho, filho da Leonor, minha irmã. Aí ele me abraçou, ele falou, pediu perdão, não sabia que eu existia. Né? Mas eu fiquei muito feliz. Sempre né? é tempo, né? E conheci mais 10 irmãos dele, Olha. por uma outra mulher. Família grande, então. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Graças a Deus, Deus tem abençoado isso, viu? Tá certo, vereador. O nosso tempo é curtinho, o senhor viu, né? Falei que eu ia perguntar tanta coisa. Bom, mas, enfim, nós conhecemos um pouco da história do vereador Jairson Canário. Essa e outras produções da TV Câmara Campinas, você pode conferir no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigado pela audiência, até a próxima.